Esse episódio foi gravado no dia 3 de julho de 2023. E atenção, contém spoilers. Speed Racer. Eu tava falando antes do Estevão entrar que eu vi com a Teca, né? Porque é um filme de criança, né, gente? Não tem... Assim, foi difícil engatar ele, entendeu? Assim, comecei a ver, aí eu falei assim, meu Deus, quanta cor! E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de cor, né? Ele tem... Eu concordo, assim, eu acho que visualmente ele é interessante, eu acho que ele no cinema deve ser como entretenimento, deve funcionar, porque realmente, assim... Sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde falamos sobre filmes que tiveram seu justo reconhecimento no passado, mas que andam esquecidos atualmente e merecem uma redescoberta. Ou seria o contrário? O episódio de hoje traz uma discussão a respeito do filme Speed Racer, produção de 2008 das irmãos Wachowski, que na época era tido como uma grande promessa para inaugurar a temporada de blockbusters do verão americano daquele ano, mas que acabou por ser um fracasso de bilheteria, arrecadando parcos 45 milhões de dólares, em cima de um orçamento de mais de 120 milhões. A crítica da época também não poupou esforços em achincalhar o filme, tendo uma cotação de 45% no Rotten Tomatoes e 37 pontos no Metacritic. Parece que atualmente existe uma onda de reanálise, onde muitos novos cinéfilos veem nesse longa uma obra-prima não compreendida e à frente de seu tempo. Na narrativa, acompanhamos a trajetória de um piloto de carros de corrida que se vê diante de um dilema ao lhe ser oferecida uma tentadora proposta de uma grande corporação, ao mesmo tempo em que busca uma redenção à mácula de seu falecido irmão envolto a um esquema de fraude em campeonatos. Descubra o que achamos a respeito desse filme na discussão a seguir, onde eu, Juliana Inglese, troco uma ideia com Estevão Mazuia, Gabriel Campos e Gabriel Escudeiro. E aí, quem foi o último a ver Speed Racer internacional? Quem viu mais recentemente tá com mais raiva assim fresca? Não deu aquela baixada? Eu vi sexta-feira o filme. Nossa. Seu fim de semana foi bom? Foi bom porque eu trabalhei tanto no final de semana na quermesse, tomei vinho quente, então acho que... Então recuperou. Não, mas assim, eu tava falando antes do Estevão entrar que eu vi com a Teca, né? Porque é um filme de criança, né, gente? Não tem... Mas aí, eu comecei a pensar em outros filmes de criança, né? Que tenham essa coisa, assim, também meio frenética, assim. E, assim, foi difícil engatar ele, entendeu? Assim, comecei a ver, aí eu falei assim, meu Deus, quanta cor! E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de cor, né? Bastante, assim, eu sou daquela que espalhafatosa. E foi difícil para engatar, sabe? Eu falei, pô, cara, mas isso daí dói até o olho, né? Né? E na minha cabeça, oi. Quais outros filmes que você lembrou? Que você estava pensando? O que eu fiquei pensando? Filmes mais antigos, mas um mais recente, aquele do Detetive Pikachu, Tá. que é um filme que, né, são pessoas e o Pikachu só que é, sei lá, um tipo de uma animação e tal. Se a gente for pegar algo mais antigo, eu acho que a gente pode falar do Uma Cilada para Roger Rabbit, que também tem bastante cor, né? Ou até mesmo, como cita o Pablo na crítica dele, o Dick Tracy, né? E esse daí, eu não sei, eu achei assim, deve ter sido chato até pra eles fazerem. O Speed Racer, ele tem origem em quadrinhos? Eu não manjo nada. Ele tem origem de um mangá, né? Que eu anotei aqui. Não, aí meio que faz sentido, porque o Dick Tracy... É um mangá de 1960, se eu não me engano. Não, porque os filmes que você citou, o Dick Tracy, acho que era quadrinho também, né? E o Roger Rabbit, embora não fosse, eu acho que não era quadrinho, né? Mas ele vem da questão dos desenhos animados, Sim, né? Pelo menos isso eles têm relação, né? Mas enfim, só um continue, siga, não queria... Só mesmo nessa coisa assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, pegar filmes de criança, né?
sei lá, acho que nós 4 aqui, a gente já assistiu bastante filme com os filhos, assim, né? E tem muita coisa boa, né? O próprio Detetive Pikachu, eu gostei bastante do filme. E é um filme de criança, Nunca né? Você assisti assistiu, Pikachu. né? É bem legal, ele é bem feito, né? Não que esse não seja bem feito, eu acho que ele é muito bem feito, né? Não só nesse negócio de uso de cores, como até certos movimentos de câmera, né? Aquela parte que ele tá conversando com aquele empresário lá, e o empresário vai retomando o passado, e as imagens vão passando atrás, né? É como se a câmera girasse, eles estivessem parados e a câmera girasse, né, para mostrar ali o passado. Então, é um filme muito bem feito. Mas eu não sei, eu não vi a hora que terminasse o filme. Ele tem, eu concordo, assim, eu acho que visualmente ele é interessante, eu acho que ele no cinema deve ser como entretenimento, deve funcionar, porque realmente, assim, ele tem umas técnicas que eu achei também, não sei se sobreposição seria o nome correto, né, que às vezes você usa, em vez de você usar meu pai do céu, minha cabeça tá tendo um flashback, você usa uma sobreposição, né? Então a pessoa está falando alguma coisa e você está vendo no fundo aquilo acontecer, ou imagens vão se somando, enfim. Eu achei que tudo isso é interessante. A única coisa assim é que não precisa de história, né? Eu sinto falta de história, né? Assim, aí tem uma história muito bobinha que é aquela trajetória básica do herói, a mais simplória possível, né? E que, tipo, então a técnica não serve à história, a história não serve à técnica, é uma coisa só para entretenimento. E realmente fica chato se você está esperando alguma coisa, não sei, que realmente faça com que você diga, nossa, que legal, foram 2 horas bem investidas da minha vida. Ele não te oferece isso. Então, Talvez para um amante. ele oferece artisticamente, né? Sim, Inclusive, eu li uma crítica que falava algo a respeito. Falava assim, é um filme, assim, de arte, não arte, né? Um filme, assim, que usa muito essa questão da arte, né? Explora a cor, explora essa coisa que seria do desenho, né? Inclusive, tem uma fala da mãe que ela fala, né, pro menino, assim, o que você faz é arte, né? Que eu acho que encaixa bem, se a gente for pensar nisso. Mas é o que você está falando, a história, ela é fraca, né? Talvez se preocupou muito com o visual, mas a história é muito fraca. E me chamou a atenção também, fica aqui uma denúncia que ele corre sem capacete, né? Várias vezes a gente vê pilotos correndo sem capacete. O Speed Racer, mesmo quando ele tá correndo com o irmão lá, o irmão acho que tá com capacete, ele tá sem capacete. Me chamou a atenção isso em alguns momentos. Então é um filme proibido para menores, é um filme para crianças que é meio politicamente incorreto. Assim. Não achei legal isso. Eu acho que eu concordo que o ponto mais fraco do filme é o roteiro. Eu, quando comecei a ver, eu fiquei bem impressionado com o visual. Pelo contrário do que a Ju tá falando, de demorar para entrar no filme, eu entrei de saída porque isso me chamou muita atenção. Eu fiquei muito positivamente impactado com o estilo do filme. Tanto as cores, quanto os efeitos, quanto a montagem. No começo, toda aquele construção de cenário e figurino, me pegou muito bem tudo aquilo. Só que logo cansa. Chega uma hora que deixa de ser tão atrativo, passa a ser só parte da narrativa. E aí o visual por si só perde sua força, né? 2 horas. E quanto tem o filme? Não lembro agora. Eu lembro que eu senti como se fosse um filme bem longo, justamente porque a história não ajudava e aquilo tudo visualmente já estava se tornando muito cansativo. O filme tem 2 horas e 315 minutos. Foi o que eu senti também. É um filme sobre a teoria da relatividade. Só que, pô, tudo relacionado à fotografia, direção de arte e efeitos especiais é muito, muito magnífico. Eu lembro de eu ficar
boquiaberto vendo aquilo. Eu terminei, a gente, num outro encontro, eu falei sobre como eu fazia notas para os filmes antigamente, né, que eu fazia por categoria. Eu fiquei tão puto com o roteiro que eu pensei, deixa eu separar as coisas aqui para ver onde é que eu vou chegar. E fiz só joinha para cima, para baixo, sabe? Nada demais, nada muito científico, mas é que eu tava precisando tirar isso da minha cabeça. E eu tô olhando aqui minha anotação, e efeito especial, eu pus 3 para cima, assim. Eu achei um negócio muito fantástico. E roteiro, total para baixo. Cara, muito, muito fraquinha a história, o arco do personagem, as dinâmicas entre eles, a previsibilidade. Eu não esperava um filme tão infantil. Isso é a prova de que não adianta, né? Não adianta a gente ter uma técnica boa, né? Efeitos visuais primorosos, se a gente não tem um roteiro que dê uma base para isso, né? Eu acho que muitas das explicações que a gente vê, né, atualmente sobre esse filme ser bom, né? Ele meio que passa um pano no roteiro dizendo, olha, mas vocês não têm que ver apenas o roteiro, porque vocês não leem um filme. Vocês veem o filme, então tem o visual também. Mas acontece que se não tem essa base para dar essa firmeza, não tem visual que salve. E você vai acabar achando um filme ruim. É maltratar o espectador. E aquela coisa, você faz um filme ruim com um bom roteiro, mas você não faz um filme bom com um roteiro ruim. Né? Não dá. E um filme que tem um bom roteiro não precisa de mais nada. Tem um monte de filme que a gente já viu por aí, super simples em termos de produção, quantidade de atores. Recentemente eu revi O Deus da Carnificina, por um lance lá da escola dos meus filhos. Pô, que filmaço que é aquilo, só os 4 na sala, entre sala e cozinha e banheiro, e diálogo, e a história, você entende perfeitamente o que está acontecendo, quem são, tudo basicamente só com roteiro, mal tem câmera naquilo. O Lars von Trier dá um tapa na cara com o Dogville, né? Sim. Estamos falando de cineastas, todos cineastas polêmicos, hein? Roman Polanski e Lars von Trier sendo citados aqui quando estamos falando sobre um filme para crianças, um filme infantil, Speed Racer, das irmãs Wachowski. Para criança, eu acho que não é filme para criança, acho que é um filme para... Eu não quero usar um termo muito forte, mas enfim. É um filme para nossa criança interior. Só que a não para mim, não é nem para mim. Não é nem para mim. Eu acho que esse filme não me agradaria em nenhuma idade, cara. Porque eu sempre gostei muito de ler, assim, sempre fui muito exigente. Acho que eu vou usar esse termo para não ser muito agressivo. Ele é muito previsível. Você vê mesmo... É um filme para pessoas pouco exigentes, não mesmo, para crianças. Mesmo para esse filme é previsível a ponto de, na introdução do filme, eles falarem sobre o irmão do Speed Racer. Aparece o Matthew Fox falando não, que ele ainda vai sofrer muito para chegar onde ele quer chegar. E aí que você vê, nossa, vocês estão falando do irmão dele, aparece a cara do outro, algo tem aí, né? E aí a gente já começa a suspeitar de alguma coisa. Não tem nenhuma preocupação em entregar, me surpreender, nada, é só... Olha, teve 2 momentos que me deixaram muito puto ao ver essa porra desse filme. Foram os 2 que mais me fizeram me arrepender do tempo que eu gastei vendo essa desgraça. Aquela cena da luta na montanha lá de neve, aquela cena das 2 horas e 315 minutos que o Gabriel falou que tinha o filme, os 315 minutos são só dessa cena. Que ela é extensa demais. Qual é? Qual cena? Tem um momento a cena da luta na montanha durante a neve, caindo neve. Logo após a penúltima corrida, onde os vilões fazem uma emboscada com a família e tá a família inteira lutando, né? Isso. É quando a namorada ela se disfarça do piloto e ela luta também. Ela luta, o Speed Racer luta, o menininho, pai luta, irmão pequeno. Até o pequenininho luta. Se bobear até o macaco, acho que estava lá. A cena é engraçadinha por 5 segundos. Eu posso, falar que eu assisti esse filme 2 vezes, né? Uma vez eu assisti na época do lançamento, em 2008, e naquela época, né, eu tinha outra cabeça, né? Ainda não tinha filhos, né? Então eu tinha outra cabeça, né? Assisti o filme, achei ele um pouco infantiloide, né? Porque
Eu estava com um parâmetro que tinha assistido Cavaleiro das Trevas, né? Eu tinha assistido Homem de Ferro, né? São todos os filmes lançados naquele ano. E aí você vê esse filme, você pensa, nossa, que filme bobo, né? Mas eu tinha outra cabeça, né? Aí agora, né, que você vê 15 anos depois, né, eu tive já 2 filhos, né? Assisti um monte de filme infantil com eles, né? Então eu já tenho outra cabeça, né? E aí a gente consegue já reavaliar. Esse no fim, assisti o filme novamente, mas continuo achando ele muito bobo. É um filme muito... Eu lembro que na época eu me irritei bastante com o alívio cômico que ele usava com o irmãozinho menor e o macaco. Muito, muito. E eu acredito que seja um certo capricho da parte das irmãs Wachowski em deixar ele muito fiel ao material original, que é tanto o mangá quanto o anime, né? Porque todo mangá vira um anime no futuro, né? E eu acredito que eles tenham usado isso, eles quiseram transportar uma linguagem que é utilizada, né, na cultura japonesa para expressar algumas emoções nas revistas e nas animações, que eu acredito que não ficou muito bem nessa parte mais, né, hollywoodiana e americanizada do cinema moderno, principalmente no live action. E aí eu acredito que esse descompasso, né, essa coisa que eu não sei nem como explicar, mas ele não combina muito bem, né, com essa linguagem que elas tentaram usar para o filme. E eu não sei se vocês perceberam, mas o pai, no final ali, ele parece o Mario, né? Do Mario, Super Mario, né? Vocês viram a cor da roupa dele? A camisa vermelha e o macacão azul, né? Mas eu acredito que isso E o seja Mario parte do tem tudo a ver com original, essa coisa da corrida, né? O Super Mario Kart, né? É. Aliás, John Goodman, né, eu acho que é a segunda vez que ele faz um personagem de desenho animado infantil, né, sendo que ele fez o Fred Flintstone nos anos 90. Então, mas é engraçado a gente vê gente falando desse filme e falando muito bem, como o Pablo, né, sendo que ele foi fracasso, né, de bilheteria, né? Ele foi um maior fracasso de bilheteria. decepção, né? Eu vi isso depois, né? Ele estreou em terceiro lugar na bilheteria. Ficou atrás do Homem de Ferro e ficou atrás de uma comédia romântica do Ashton Kutcher e da Cameron Diaz, que se passa em Las Vegas. Ou seja, acho que ninguém se interessou muito na época e aí de tempos em tempos a gente vai vendo esse fenômeno de filmes que são reavaliados e são reavaliados positivamente, né, depois de algum certo período. A gente viu isso em outras ocasiões. Acredito que o filme Labirinto, por exemplo, ele não foi sucesso na época que ele foi lançado, mas aí depois ele teve uma reavaliação. E acredito que tem outros exemplos também. Mas será que essa reavaliação não é por conta da direção, cara? De você pegar e falar assim, não, mas elas fizeram Matrix, né? Matrix revolucionou o cinema, né? Sim, então, não, mas naquela época a gente não também... pode dizer que esse filme é ruim. Inclusive aqueles movimentos do carro, aqueles saltos que os carros dão, tem coisa ali que lembra Matrix, né? Só que é a máquina e não a pessoa, né? Então, mas aí a gente teria que avaliar bem desde o começo, porque na época elas já eram famosas pelo Matrix. E inclusive esse filme é a sequência, né, é a obra que seguiu depois do encerramento da trilogia do Matrix. Mas eu lembro também que o segundo e terceiro filme também foram muito mal avaliados pela crítica na época. E são até hoje. E vendo a filmografia toda delas, eu tô começando a achar que Matrix foi a única coisa boa que elas fizeram. Tipo Shyamalan, né? Não é. Shyamalan tem coisas melhores. Um número maior de obras. No sentido de que teve um início de carreira que chama muita atenção pela qualidade e depois não entregou mais. O Shyamalan conseguiu fazer mais 2.
talvez. Ele fez 3. Acredito que ele tenha feito 3 filmes muito bons, aí depois ele caiu na qualidade. Eu gostei daquele filme dos netinhos que visitam os avós. Eu acho que é A Visita o nome. Mas eu não assisti o último dele, então não posso avaliar. Olha, aliás, comentar isso aqui para que fique registrado. A gente decidiu conversar sobre Speed Racer por conta desse recente interesse em filmes, sei lá, de algumas décadas atrás, que eram filmes populares, eram filmes com a intenção de ser blockbuster, talvez, e que as pessoas estão querendo olhar para identificar se tinham qualidade ou não. Filmes, detalhe, que foram achincalhados na época. Isso. E esse especificamente a gente concordou em colocar aqui na pauta porque ele foi um blockbuster, ou pelo menos foi feito, né, para ser um blockbuster. E julho é o mês dos blockbusters. Então faria todo sentido a gente nos dar a oportunidade de reavaliá-lo. E particularmente me chamou a atenção um artigo de um site que eu acompanho e curto, que é o Little White Lies, falando sobre como o Speed Racer foi, ou poderia ter sido, uma mudança na forma como aconteceria a onda de blockbusters a partir de 2018, que não foi, né? Acabou que o Homem de Ferro ditou tudo que veio para os lançamentos de julho, mas comparando assim, a qualidade dele com essa expectativa de bilheteria. E é um artigo que coloca o filme num patamar muito bom, né? Muito alto. Se volta nas críticas da época, a gente falou, tem algumas dessa revista também, falam muito bem do filme. Tem um cara que chegou a publicar um artigo dizendo que Speed Racer poderia ser considerado o maior blockbuster do século XXI. Olha, Por isso, estamos aqui conversando. Eu tentei investigar rapidinho. Eu tentei investigar, mas não consegui descobrir por que a partir de março teve um aumento nas pesquisas relacionadas ao filme Speed Racer. Isso olhando o Google Trends, pesquisas em todo o mundo nos últimos 5 anos. Era mais ou menos estável ao longo de toda a história, desde o lançamento. E justo março desse ano, alguma coisa aconteceu que chamou atenção para as pessoas para voltarem a falar desse filme. E se manteve aí, sei lá, um mês em alta nas pesquisas. Não está relacionado ao lançamento da série, que estão especulando que vai sair na Apple TV, porque a notícia da série é do ano passado, de 2022. Mas tá aí, parece que tá legal revisitar filmes não tão antigos, pelo menos para nossa faixa etária. E que as pessoas olhavam com maus olhos e ver se encontram pérolas escondidas, se encontram filmes perdidos, sei lá, algo nessa linha. É interessante que foi você falar desse filme, eu sabia que tinha o filme, mas sabe aquela coisa, nunca me chamou a atenção, falar, não, deixa eu assistir esse filme, né, que aí você falou, e aí de repente num grupo que eu participo lá de um curso que eu tô fazendo, alguém pegou e citou esse filme, e falou, como o filme envelheceu bem, não sei o que e tal. Aí o Pablo, semana passada, na live, citou esse filme também do nada, falando que ele mantém a posição dele de 5 estrelas. Então é engraçado, né, que de repente, é isso que você está falando, de repente teve um boom. Da onde veio isso, né, pra falar, todo mundo falar bem desse filme. Eu não sei se a experiência de ver esse filme no cinema, se ele melhora o filme. Você chegou a ver no cinema, Gabriel? Não. Me permite uma parte aqui. Sim, senhor. Desculpe. Só para avisar que a gente vai deixar o link para vocês da matéria mencionada, né? E neste artigo, né, que diz que o Speed Racer é o maior blockbuster do século XXI, é dos mesmos criadores do Edge of Tomorrow, é o maior blockbuster do século XXI, e 2012 é o maior blockbuster do século XXI. Então você vai achar matérias para todos os gostos, para esse filme, para o filme de 2012, claramente para o Edge of Tomorrow. É claramente alguém lançando o debate, a provocação, e não que signifique que está todo mundo validando isso, mas eu acho que ter coragem de colocar isso no site já chama verdade. atenção.
Quanto ao Pablo Vilaça falar que, né, recentemente ele mantém a posição, que recentemente há um interesse, eu também digo que 5 anos atrás isso aconteceu da mesma forma. Ele tweetou dizendo, olha gente, há um súbito interesse neste filme e eu digo que eu sempre achei ele um filme muito bom. Sendo que vários comentários eram, onde que você está vendo esse interesse? Onde que existe esse interesse? Onde que tem? Então, é uma coisa que acontece de tempos em tempos. Não tem muita explicação. E acho que isso acontece com vários outros filmes também. Como eu falei, né, tem vários filmes que na época que são lançados são um fracasso, depois eles são reavaliados, alguns pro bem, alguns a pessoa continua achando ruim, né? Mas sempre vai ter essa discussão. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei realmente chocado com esse tipo de debate foi quando começaram a dar um status de obra-prima para um filme chamado Showgirls. Era um filme acho que é do Paul Verhoeven, né? Isso. E na época foi um filme que foi totalmente criticado, né? O pessoal não tinha ninguém que falasse bem do filme. Mas se você for procurar hoje nas redes sociais, principalmente no Letterboxd, você vai ver que muita gente vai dar 5 estrelas para esse filme. Por quê? Eu não sei por quê. Porque o filme continua ruim. Mas, realmente, acredito que há uma mudança de pensamento e há uma nova forma de se avaliar filmes que às vezes pode ser diferente, né, da nossa. E é um filme à frente do seu tempo? Pode ser, mas acredito que, por exemplo, o Speed Racer, as pessoas falam, né, não, porque era um filme à frente do tempo, porque naquela época, se você usasse filme muito colorido, era sinônimo de fracasso mesmo, porque os filmes eram sombrios, não tinham muita cor, né? Vide O Cavaleiro das Trevas. Mas aí você vê hoje, né? Geração TikTok, geração, né, que tem tudo muito colorido, tudo muito frenético, talvez funcione, né? Mas eu acredito que a mídia de cinema, ela é diferente, né? Acredito que ver o filme no cinema, ele não muda muito de um século para cá, porque você ainda está numa sala de cinema, você ainda está numa tela grande, você ainda está numa experiência coletiva. É diferente de você ver um filme no celular. Talvez vendo esse filme no celular as pessoas gostem, as pessoas achem interessante. E acredito que muita gente deve ter visto pelo celular. Mas ver o filme no cinema, acredito que a experiência não muda muito não. Eu acho que ela fica a mesma. Se não funcionou bem naquela época, eu acho que não vai funcionar bem hoje, não. Então, porque os argumentos que a gente vê, por exemplo, o Pablo falando, o Pablo, ele cita até na crítica dele, comparando esse filme com aspectos desse filme aí, com o Sangue Negro. Eu achei o Sangue Negro um filme maravilhoso. Né? Por quê? Porque ele fala assim, que ele pega, por exemplo, essa coisa das grandes corporações, né? E ele explora isso, de quanto essas grandes corporações são vilãs, né? Então ele cita não só o Sangue Negro, como outros filmes que falam sobre isso, né? E eu não vejo que esse filme, ele coloca a grande corporação como vilã, mas como vilã, como qualquer outra coisa, mas não é uma coisa que ele aprofunda, né? Que ele faz você depois ficar, nossa, mas olha, é um filme meio infantil, mas que faz você pensar em determinada coisa. Eu não tive essa sensação, e acredito que vocês também não tiveram, pelo que a gente está conversando aqui, né? Mesmo quando ele pega e fala assim, tem forte referência do Tron, né? Por conta do carro, por conta das pistas, e não sei o quê. Gente, é filme feito todo em tela verde, né? Se fosse Sabe uma qual é a referência do também... Tron que tem? Sabe qual é a referência do Tron que tem? É o rastro que o veículo deixa quando ele acelera. Ele deixa um rastro de luz, da mesma forma que o Tron também deixava um rastro de luz quando a moto acelerava. Esse, para mim, é a única referência a Tron. Quanto a Sangue Negro, é a mesma coisa que você falar que um filme onde o vilão é um serial killer tinha que ser bom, porque o Silêncio dos Inocentes é um filme bom. Então esse filme tem um serial killer, então significa que, da mesma forma que o Silêncio dos Inocentes também usou um serial killer.
é a prova de que você tem que ter um roteiro bom, né? Você tem que ter uma base. A prova é essa, né? Porque da mesma forma que o Sangue Negro usou as grandes corporações como vilã, aqui eles também tiveram uma ideia boa de usar grandes corporações como vilã, mas não conseguiram executar de forma eficiente. Então, mas eu tô falando que por isso que eu não entendo o 5 do Pablo, entendeu? Comparar também, Porque comparar o filme com Dick Tracy também não é uma né? coisa boa, porque Dick Tracy é um filme ruim também. Né? Então, não sei. Bom, eu estava ouvindo vocês falarem aí. A minha última. Primeiro eu preciso falar que O Silêncio dos Inocentes foi o último filme que eu assisti. Porque ontem eu estava assistindo. Deu de assistir Filadélfia, que é um time que fazia tempo que eu estava querendo rever. E aí eu terminei o Filadélfia. Eu fui ver uma cena do Silêncio dos Inocentes. Eu falei, por que não rever O Silêncio dos Inocentes? Por que rever? Por que não rever? Por que rever? Revi o. Então, o último filme que eu assisti foi O Silêncio dos Inocentes e acho lamentável que ele tenha sido citado num debate sobre Speed Race. Brincadeira, mas foi falado do alívio cômico. Foi a última anotação que eu fiz sobre Speed Racer, foi justamente do alívio cômico, que eu coloquei. O alívio cômico é bem. O menininho do alívio cômico é bem chato, não tem carisma nenhum. Ele, aquele macaco também tudo é ruim, né? Tudo é chato. Tudo é chato. Os caras conseguiram fazer o alívio cômico ser chato. O menininho é muito bobinho. Tem uma outra coisa do filme que eu marquei também, que eu coloquei assim, eu achava que o piloto X fosse o Rex, mas não é. Porque eu tinha achado assim, pelo menos nisso o filme fez aí e no fim era, quer dizer que nem isso. Onde eu achei que o roteiro tivesse me derrubado, o roteiro não derrubou. Porque é óbvio que ele é, e ele é. Puta merda, né? E você Que coisa. descobre isso numa das, pra mim, piores cenas e soluções de roteiro, que é após a cena da cirurgia dele mudar o rosto. Isso me lembra a novela das 8. É o ápice da anos 80. preguiça do roteiro, cara. Como é que eu vou fazer para solucionar isso que ele não reconhece? Não, ele fez uma cirurgia, ficou com outra aparência, claro. Agora, foi citado, além do Silêncio dos Inocentes, foi citado o Showgirls. Eu preciso fazer o comentário da minha experiência também com o Showgirls, que fui levado por um amigo, isso na época do ensino médio, né? Para o cinema, assim, porque era aquele pretenso pornô autorizado, né? Não sei definir aquilo. Rapaz, eu achei esse filme um porre também, chato pra caramba, não levava nada a lugar nenhum. E agora, o que me impressionou foi o entra e sai no banheiro. Cara, a sala, assim, ninguém ficou, ficou eu e o meu amigo, acho que fomos as únicas pessoas que permanecemos o tempo todo no cinema. Era um monte de homens sozinho, levantando, indo ao banheiro e voltando, levantando, indo ao banheiro e voltando. É muita falta de filmes e cinemas mais adequados para essa prática, né? Mas, enfim, foi o que eu guardei desse Showgirls. Eu nunca vou esquecer daquela situação que eu fiquei. Falei, meu, que essas pessoas não vieram ver o filme, né? Fiquei, porque eu não fui eu fui num cinema, sei lá, de shopping, assistir, né? Enfim, sem expectativa nenhuma e saí enfurecido, né? Nunca mais eu vi. Até preciso ver para confirmar a ruindade, ainda mais com esse comentário que vocês disseram, que é um filme que também virou cult, né? Preciso rever, preciso perder mais 2 horas da minha vida nesse desafio. Mas é isso. E aí, o que vocês têm para falar de bom do Speed Racer? Olha, o que eu tenho para falar de bom foi justamente a parte técnica, né? Que eles usaram um jeito de filmar, né? Onde tem um sensor de movimento, né? E conforme a câmera se movimentava no ator, o fundo também se movimentava de acordo com esse movimento de câmera, o que dava uma impressão de que havia uma certa tridimensionalidade, né? E uma certa coerência no que aparecia no fundo com o que aparecia na frente, né? Então acredito que isso foi uma parte que eu achei interessante e acredito que na época tenha sido bem inovador, porque a gente estava, acho que quando a gente via uma tela verde, a gente via, acho que meio que uma câmera estática, né? Uma coisa meio parada, tal. E esse a gente viu um movimento muito frenético. E
Eu acho que os pontos positivos eu só via esse. Nem a trilha sonora, que poderia ser uma coisa boa, porque é o Michael Giacchino que faz, eu achei ela muito repetitiva. Ela é boa, mas ela é muito repetitiva. É isso que você comentou da tela verde, essa matéria que eu comentei, fala que a técnica que elas usaram foi de gravar as imagens contra um fundo verde, mas de montar, de compor esse cenário de fundo depois como se fosse 360 graus e não estático plano na hora de combinar as duas coisas. E aí isso dava essa sensação de movimento contínuo, porque aquilo que foi produzido para ser o fundo não está só num lugar, né? Ele está em todo o espaço. Isso, a solução que elas encontraram lá na época, 2008, 2007, sei lá quando foi produzido, e adicionava uma outra característica na fotografia, que é não ter muita diferença de profundidade, foco, e tal, uma intenção de aproximar também a mídia impressa, digamos assim. O que é bastante interessante como solução técnica e ainda chama atenção. Quando você vê, você goste ou não goste, você olha e fala, olha, isso aqui é diferente, tem um propósito e entrega dentro do propósito, mas longe de ser suficiente. Eu gostei muito da edição. Acho que a coisa, tirando os efeitos especiais, a parte que mais me chamou a atenção foi a montagem. Achei o ritmo bem bacana dentro da premissa da velocidade, dessa freneticidade, né? Teve algumas transições que eu achei muito criativas. Eu lembro de uma usando o retrovisor, ele dirigindo, olhando o retrovisor, aí você vê a imagem do retrovisor e a transição acontece a partir da imagem do retrovisor. Eu achei isso bem dinâmico e tal. Mas só para falar de coisa boa. Eu achei muito excessivo aquelas cabeças voando e a cena passando com as cabeças voando. Mas eu admito que é sim uma forma inovadora de se contar uma história através de diversos. Tem um flash forward também que acontece no meio de uma cena. Tá o empresário falando, aí acontece um flash forward da corrida que você acha que é ele imaginando, mas na verdade é o que já estava acontecendo, mas aí a cena volta, aí você pensa, será que ele imaginou ou será que era realmente o que aconteceu? Aí você vê que era realmente o que aconteceu. Esse é o E Poderoso também Chefão. tem Referência ao essa Poderoso também, Chefão. mais um filme referenciado aqui em nossa edição. E eu achei essa parte realmente interessante quando você conta a história, né? Também quando você conta sobre os vilões, né? Como os vilões foram comprados, né? Então você vê cada um passando de que forma que eles foram comprados, né? Então você vê, né, o rosto deles passando e aí a imagem, né, aparecendo, qual foi a forma, né, que eles foram comprados, ou seja, mostra que eles estão lá para atrapalhar, né, a empreitada do nosso protagonista. Eu também achei legal essa parte, mas tirando isso, eu não via na edição mesmo nada muito relevante. Eu até achei um pouco cansativo essa parte aí das cabeças rodando e a cena passando de acordo com que as cabeças iam passando. Eu gostei do John Goodman, achei que não conseguiram estragar a atuação dele. Já a Susan Sarandon eu já achei que ficou mais, não me agradou tanto. Mas são dois atores que eu gosto e achei que eles poderiam ter sido, bom. Eu não achei que ela não achei ela ruim, né? Mas eu gostei do John Goodman. Basicamente isso, achei que ele consegue se salvar, sabe? Ele consegue. Eu não diria que essa atuação macula a carreira dele. Talvez a dela, mas a dele não. Achei que ele consegue se salvar nesse filme. Isso é uma das coisas que agrada. E o protagonista? O que vocês acharam? Eu achei o protagonista bem apático, sem sal, não transpareceu nenhuma emoção, né, o nosso Emily Hirsch. Ele tinha feito um filme anterior que eu achei bom, Na Natureza Selvagem, mas esse aí eu acho que ele não mostrou muito talento, não. Tinha pouco o que fazer ali. Aliás, se for comparar a atuação, né? Porque Na Natureza Selvagem ele tá incrível, né? Tá. E aí. Eu Tá fraco, né? também achei sem sal. Gostei da tua. Para alguém que deveria ser
um protagonista carismático lutando com o seu carro contra o grande conglomerado capitalista e cenas super exciting. Tava cagando pra ele. Falta carisma em tudo. A gente voltando pro roteiro, não é crível, eu acho que não é crível, não contribui para a história. Principalmente não é crível o receio dele assinar o contrato à primeira vista, sabe assim? Aham. Não achei crível. Porra, o cara tá ali, ele é tão, nossa, ele é tão Eu foda achava que ele ia que assinar e que o filme ia caminhar para o outro lado, dele se arrepender, dele descobrir por dentro algum problema, sabe? Ia ser um lance que iria nesse caminho. Quando ele decidiu não assinar, eu fiquei exatamente com essa sensação, Estevam. É aquela coisa assim de, nossa, o cara é honesto demais, né, cara? Tão honesto que ele já percebeu de cara que aquilo era Aliás, falando roubar. nisso, né? Esse vilão aí me lembrou bastante o Tim Curry, nosso amigo Tim Curry. Não parece? Parece. Tem razão. Esse cinismo dele, essa coisa meio. eu Principalmente acho lá que eu quando ele. lembrei. Vilão do Esqueceram de Mim 2. Pô, eu assisti 2 filmes seguidos com ele. Assisti o Rock Horror Picture Show e o outro. Puta vida. Caramba. Mas realmente eu lembrei sim. Infelizmente, né? Porque, porra, é outro que não merecia ser citado. Ai, que tristeza. O Rock Horror Picture Show foi outro filme que, na época do lançamento, ele teve críticas bem negativas. E aí depois ele foi seguindo para uma reavaliação mais cult. Cara, esse é um que eu dei 5 estrelas e já coloquei nos top 10 da minha vida, assim, esse filme. Fiquei apaixonado por esse filme. Ele tá envelhecendo bem, assim, o tempo tá passando e ele tá envelhecendo bem. Eu não tô me arrependendo, não. Acho que ele entrou, assim, junto com Silêncio dos Inocentes, 2001, ele tá lá, com a Susan Sarandon também, né? Por acaso. Também. Eu achei boa a atuação dela nesse filme do Speed Racer. Eu acho que ela não. Não tem muito o que fazer, né? Ela não se prejudica. Tanto ela e a Christina Ricci também estão lá, estão meio que num lugar Ainda meio tem. são e salvo ali. Mas o menininho, o ajudante e o protagonista, eu acho que não são nem um pouco salvos de lá, não. Esses aí realmente atrapalharam bastante. Realmente a Christina Ricci tá bem mesmo, é verdade. É. Não, eu não acho que a Susan Sarandon tá mal, mas eu não sei, acho putz. Que você já imagina, né? Você quer uma coisa intensa dela, né? Porque, né, você vê, né? Tem o Luiz, Não, né? é um papel que não dá muita oportunidade também, né? Acho que ainda dá para explorar o filme até desse ponto de vista do machismo, porque eu acho que acho que o papel dela é um papel tão, né? É tudo muito voltado pro pai, né? Muito mais voltado pro pai. Inclusive a namorada dele também, né? Não tem muito. Então ainda tem muito esse viés negativo pra gente abordar no filme, né? Tem. É a Eu mesma acredito que isso questão, venha também da parte do material de origem. Né? mesma questão, né, dessa coisa assim de um menino que não se interessava pelos estudos, né? Aquela coisa que escola tem muito, né? Que o cara nunca vai ser nada na vida, porque ele não quer estudar, ele faz a prova de qualquer jeito, Eu acho então que a ele não menina vai que ajudou. Eu tive não essa vai ser impressão que a menina nada, passava cola pra ele ele. não vai ser Eu tive essa nada na impressão. vida, né? Aquele estigma assim de que de repente o cara pode ser bom numa outra coisa, né? A escola não leva a lugar nenhum. O lance americano das notas, dos scores que você atinge quando termina. Se não tem nota boa, você é marginal. Não é só o lance escola americana, eu acho que escola tem muito isso, assim, de... Né, é lógico, você tem que estudar, né, tem que ler e etc, mas aquela coisa, assim, de que o cara que ele é mediano, ele nunca vai ser nada, entendeu? Ele nunca vai conseguir reverter a vida dele, vai ser aquilo. A mediocridade sempre, né? E às vezes você não é bom em determinadas coisas ali na escola, mas para outras coisas você é excelente, né? Você vai ser um excelente profissional, Eu né? tive a impressão que a criança demonstrava uma certa ansiedade, né, pela perna nervosa e um déficit de atenção, né, quando ele não conseguia ler direito as provas. Né?
Acredito que a criança lá tinha uma certa É que nesse limitação aí pela caso, ansiedade, né? mas nesse caso, por conta do universo do quadrinho, uma estereotipada exagero de que ele gosta tanto de carro que ele só pensa em carro e que nada mais importa. Entendi. É por aí, não tem. Acho que não precisa teorizar muito, sabe, sobre a profundidade do personagem nessa questão. Sobre ser um filme à frente de seu tempo, eu me recordei ao assistir, eu não pude deixar de pensar no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de uma vez agora, que também me parece ser um filme, já não é um filme pro meu tempo, né? Então, mas eu acho que diferente desse, Estevam, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele tem um roteiro bem construído. Não, sem dúvida. Você pode pegar e falar assim, meu sangue não bateu com aquele, meu santo não bateu com aquele filme, mas ele tem um roteiro bem construído. Agora, esse daí é muito raso. Eu não estou falando em termos de roteiro, eu tô falando esse daí é muito previsível, entendeu? Mas eu não digo em termos de roteiro, digo em termos de linguagem cinematográfica. Né, o que salva esse filme mesmo, esse excesso de cores, é a tecnologia que se usa. Talvez ele esteja à frente do seu tempo por isso. Você falar, não, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele tem, né, toda essa cor, essa coisa tal, mas olha o tanto de tempo que passou, né? O quanto a tecnologia evoluiu, né? Mas de resto, gente, o que salva no Speed Racer? Eu particularmente acho esse lance de qualquer coisa à frente do seu tempo, narcisismo bullshit. A pessoa que, para se dizer que algo é à frente do seu tempo é porque você consegue enxergar o que vem no tempo à frente, identifica essas características na obra que está aqui agora e fala para os outros mortais que não têm o conhecimento do que está por vir e dizer, nossa, olha, esse é um filme à frente do seu tempo, porque lá na frente ele vai... Cara, eu acho isso terrível. Então, em termos, fazendo a comparação, tentando fazer a comparação que o Estevam fez, na minha opinião, em termos de linguagem cinematográfica, os dois usam bem esse estilo cinematográfico. Porque para os dois o propósito encaixa. No caso do Speed Racer, por conta da origem em quadrinhos e por ser um filme sobre velocidade, um filme de ação, e no caso do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por conta da sensação de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, do paralelo com multiversos e tal. Então, se for pensar em uso para narrativa, tá encaixadinho. A crítica não é sobre ser assim ou não ser, que é o que meio que eu já estava falando, né? Não é só pelo gosto, tá bem empregado, mas não se sustenta, não é suficiente. Foi uma escolha de estilo de narração bem tomada, mas que não sustentou as outras escolhas ruins de roteiro. Vocês já achavam que ia ser um filme bom? Vocês se sentiram enganados quando foram ver o filme? Eu tinha não expectativas, eu tinha esperanças. Pô, eu acho que eu quero ser surpreendido. Esse filme vai ser legal, vou curtir assistir, vou chegar no final e falar, olha só, descobri um negócio que eu não estava esperando. Então, como vocês três já tinham assistido antes de mim e já tinham falado que o filme era super, hiper, ultra bom, só que não, então eu já fui assim, tipo, e aí, tipo, você assiste 10 minutos e fala, meu Deus, quando já passou 1 hora? Não, 10 minutos, putz, grilo. Eu tô esse tempo todo, né, esses anos todos, intrigado em como algumas pessoas consideram esse filme uma obra-prima, né? E revendo, eu tive a certeza que ninguém de nós ia gostar do filme. Eu tinha certeza. Eu assistindo o filme, eu pensando, ninguém vai gostar desse filme. Eu já conheço todo mundo aqui, né? Então eu já sei que ninguém vai gostar. Eu poderia gostar, mas... Notas, pessoal. Vamos para as notas, vai. Acabar com esse martírio. Quem vai primeiro? Eu tenho a minha aqui já. Escrita, sacramentada. Como é que é a escalinha? A sua nota é... Porque você vê como as coisas funcionam, né? Porque se fosse o critério antigo, né, da nota... eu vou dar uma nota para roteiro, uma nota para efeito especial, uma nota para atuação. Eu fiz isso. Fez?
Fez. Aí Já tirou a tava 9. média. Mas, aí Fiz. tira a média, né? Eu tô usando a minha cabeça atual para tirar a média e não a cabeça daquela época. Tem que ter peso, Campos. Eu avaliei, tá tudo ponderado aqui, por isso que ficou baixo. Eu olho para as coisas que eu notei e falei, pô, pensando bem, talvez eu devesse dar uma nota mais alta, mas não vou nem fudendo para esse filme. Para mim, 4 de 10, muito bem dado, assim, que poderia ser menos. Eu acho que fotografia eu achei bem foda, bem bom. Montagem já falei que foi que eu mais curti. É, as atuações, em geral, assim, não me atrapalharam, não são algo. Não tem nada ali para destacar, além do que o Estevão falou, do John Goodman, mas nada que atrapalhe também. Não foi. Para mim não foi um problema o protagonista ser essencial, porque o resto a história já estava me atrapalhando tanto. E tem que destacar toda a arte, inclusive com os efeitos, porque também eu achei extremamente positivo. Não vejo necessariamente um problema de direção no filme. Acho até que, em termos de juntar tudo e entregar, talvez que o meu maior problema com o filme em relação à direção seja ele ser muito longo. Ele poderia ter traduzido mais do que estava sendo transmitido em menos tempo, do que queria ser transmitido em menos tempo. Mas o roteiro pega o filme, maltrata ele e maltrata a gente e acaba com qualquer aspecto positivo que eu tivesse percebido enquanto eu estava vendo. Então, eu consigo ser positivista e ver coisas bacanas que normalmente fariam com que no final eu tivesse uma avaliação um pouco mais ponderada, mas a história é ruim demais. E aí eu saí cortando nota para tudo quanto é lado e fechei num 4 de 10. Percebam o peso que um roteiro tem, porque de todos os critérios e os elementos do filme, a atuação achei boa, fotografia boa, adorei a montagem, o resto tudo bom, mas o roteiro foi ruim. E aí deu a nota 4, né? Pra você ver como isso pesa mesmo. Mas essas coisas tem que servir ao roteiro, né? Não tem como. A gente tá falando de cinema. Se você compra um caleidoscópio e fica olhando, fica girando ele, você quer ver cor, quer ver movimento, você compra um caleidoscópio e fica girando. Você A não minha vai opinião procurar. acho praticamente a mesma que essa aí, que a do Gabriel Campos, porque eu achei também o visual muito bom, mas a história não dá sustentação aquilo. E aquilo perde muito ponto no aspecto geral, né? Se a gente for ver a obra Ela como atrapalha, né? conglomerado de elementos, né? Porque ele não é, por exemplo, você pega um coquetel, né? Tem vários ingredientes, né? Você mistura tudo e não é porque, né? Se tem uma fruta lá que não está muito boa, pode estragar o coquetel inteiro, né? E acredito que esse elementozinho aí chamado roteiro, ele atrapalhou bastante, né? Acho que não só isso. É o coquetel não alcoólico. Acho que não só isso também. Eu acredito que é um exagero também na parte visual. Acho que tem muito excesso de cor, muito movimento, é muita coisa jogada na sua cara de efeito especial que acaba tirando um pouco aí do impacto e tira um pouco também daquela sua vontade de querer acompanhar essa história até o fim. Por mais que ela seja uma história simples, o fato de ter um excesso de coisas acontecendo ali, né, que a montagem também ajudou a fazer também com esses, que parece que tem milhares de subtramas acontecendo também ao mesmo tempo ali nessa nossa narrativa, e eu acho que isso acabou atrapalhando mesmo. E a minha nota também acho que eu daria 4 de 10, igualmente. Eu também, 4 de 10. Eu acho que é efeito demais para história de menos. Cansativo, previsível, né? Você não vê a hora de acabar. Aliás, você fica torcendo para alguém te chamar para fazer alguma coisa, que aí você pode falar, deixa para outra hora. Eu acho que esse filme convida novamente aquela discussão de cinema, arte ou entretenimento, né? E aí ele coloca todos os elementos artísticos a serviço do mero entretenimento, né? Na medida em que ele fala, não precisa de um roteiro. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? É um pouco injusto assistir a um filme desses
numa tela pequena, mas não tem como você deixar passar. É isso, é o coquetel sem álcool, é uma coisa assim que deixa de... Ele pode fazer um filme colorido, mas assim, com a edição, com o figurino, com a direção de arte, com efeitos especiais, tudo top, mas assim, realmente não houve nenhuma preocupação com o roteiro. E aí, eu acho que é o corpo sem esqueleto, cara. Sabe, assim, não dá para você colocar o roteiro tem o mesmo peso do figurino, tem o mesmo peso da direção de arte, dos efeitos especiais. Não, o roteiro é o que mantém a coisa em pé. Sabe, é o esqueleto da coisa, é a coluna vertebral da coisa. Tudo tem que sair dali, tudo tem que estar a serviço dali. Senão, vira um amontoado de nervo, músculo, carne jogado no chão. Não é um corpo. Não é um corpo, não tem vida, não tem movimento, não tem razão de estar lá. Então, eu acho que é triste. Eu quero fazer um cinema para entretenimento, mas chega a ser desrespeitoso, né? Se a pessoa não tem a menor preocupação. Não, e roteiro? Não, eu quero efeito especial, eu quero fotografia, eu quero figurino, eu quero direção de arte. Não quero história. Então, e para mim, né, não orna. Então, eu vou descer um degrau de vocês aí, até porque assim, eu já tenho um preconceito muito grande com esse tipo de filme, mas assim, eu juro que eu me despi. Eu falei, não, eu não posso, eu vou ter que... Eu vou esperando o melhor. Ou sei lá, aí tô sendo injusto que eu tô criando expectativa. Não, eu não vou esperar o pior. Eu vou me despir dos meus preconceitos e mergulhar nesse filme. Mas realmente, assim, o filme não fez jus ao respeito que eu tive por ele. Então, eu vou dar 3 de 10. Porque se vocês, que eu considero, assim, em termos de técnica, muito mais atentos do que eu, deram 4, eu vou ter que dar 3. Porque essa técnica que vocês dominam melhor que eu não me atinge tanto. Então eu tenho que dar essa gongada mais pop, vamos dizer assim. Eu vou ficar com 3 de 10. E dessa vez não teve nem pedido de desculpas para os diretores, hein? Não, eles que têm que pedir desculpa pra mim, pô. Tá louco. Não, tem que falar para as duas, olha, vocês estavam mandando em Hollywood porque ainda tinham poder por causa do Matrix e quiseram fazer o que vocês tinham na cabeça para fazer. Cara, não deu certo, foi mal, né? Não deu. Eu tô aqui pedindo desculpa, não vou pedir desculpa nenhuma. Não deu. Vocês cagaram o negócio, não era para ter feito um negócio tão zoado. Eu ainda acho que só o primeiro Matrix que é o único filme que presta. Acho que é Atraídas pelo perigo, alguma coisa assim. O filme das irmãs Wachowski, Atraídas, acho que o nome é Atraídas pelo Perigo, não lembro agora, mas o primeiro filme delas acho que era Atraídas pelo Perigo. Nem esse se salva. Mas às vezes você precisa ser um one hit wonder para ter seu nome marcado, gravado na história e as pessoas sempre olharem e se interessarem, a não ser que passe muito, muito, muito tempo, né, sobre o que você está fazendo para ver se vai surgir outro hit wonder, outro wonder. E para quem achou o filme bom, a gente só fala assim: assiste de novo porque você não viu o filme direito. Para quem achou o filme bom, eu diria, reflita se você não está dizendo que você gostou do filme ao invés de achar ele bom, porque não dá pra falar que é bom. Aqui claramente ninguém gostou e achou ruim. Olha, e eu diria para quem achou o filme bom, eu diria, olha, queria achar a mesma coisa que você, mas infelizmente. Pô, Gabriel, melhor. Pô, te admiro você ter conseguido encontrar satisfação com essa desgraça. Hein? Olha, eu admiro você achar, realmente, exatamente isso, você encontrar coisas belas, né? Então tá bom, gente. É meio Bom. Romero Brito, né? Não. Aquela gente que, Romero Brito, não, é arte, é demais. Não, esse filme é muito Romero Brito. E eu só fico pensando naquele vídeo daquela mulher que foi até a loja dele lá, comprou um negócio caríssimo e pá, né?
Quebrou na frente dele. Sensacional.